Agora sim, doutor. Boa tarde a todas e a todos. Para a gente é uma satisfação tê-los novamente aqui no nosso terceiro encontro do ciclo de palestras. Agora, hoje a gente vai falar sobre a transformação dos conflitos a partir da justiça restaurativa, do Dr. Elkio Uehara. Aqui desde já eu agradeço pela disponibilidade e pela possibilidade de contarmos com uma palestra tão importante sobre um tema que é relevante, cada vez mais relevante aqui na Justiça Federal. E já aproveito para agradecer também ao Dr. Fernão, que mais propriamente é quem conhece mais de perto o tema, que lida mais no dia a dia do tema, que é o juiz federal, coordenador substituto do Centro de Justiça Restaurativa aqui da Justiça Federal de São Paulo. Eu vou já passar a palavra para o Dr. Fernão, agradecendo o Dr. Elke. Dr. Fernão, fique à vontade. Muito obrigado, Dr. Bruno. Cumprimentando a todos. Gostaria de agradecer o convite que foi formulado pela Escola de Servidores, na pessoa do Dr. Caio Moisés, também da Gisele, da Norma, e toda a equipe. Agradecer ao Dr. Bruno Takahashi pela gentileza de estar lado a lado com o Sejuri nessas palestras desse curso de formação continuada dos conciliadores e dos nossos mediadores. Parabenizar o Dr. Bruno pela qualidade do trabalho que vem desenvolvendo à frente da Central de Conciliação aqui de São Paulo e deixar aqui o nosso reconhecimento da importância dessa atuação conjunta, órgãos afins como a SECOM e o Sejuri. Nós temos muito a aprender juntos e nessa caminhada de introdução de políticas públicas que vem transformando os paradigmas dentro do sistema de justiça. Eu gostaria de cumprimentar nosso palestrante de hoje, Dr. Elkio Uehara, nosso colega do Ministério Público de Minas Gerais, e queria só expressar aqui, em nome da doutora Kátia Lazarano Roncada, que é a nossa coordenadora do Sejuri, que não pôde estar presente hoje, mas pediu para que eu a representasse, dizer da nossa admiração por colegas como o Dr. Elkio, que vem procurando introduzir no sistema de justiça, no nosso dia a dia do trabalho e das atividades, um novo olhar, um novo conceito de relacionamento e um novo conceito de convivência humana. Então, eu fiz uma breve pesquisa a respeito das atuações do Dr. Elkio e queria dizer que muito me emocionou identificar que Vossa Excelência vem trazendo conceitos no seu dia a dia de trabalho, nas suas palestras, vem introduzindo conceitos como o amor, a fraternidade, vem falando abertamente, por onde passa, da visão humanista do direito e da sociedade, falando de autorresponsabilidade, de expansão da consciência, falando de empoderamento de todos em prol do todo e reconciliação em todos os níveis, falando de cultura de paz, de direito sistêmico, falando de justiça restaurativa. É uma grande honra para mim e para nós do Sejuri podemos aprender hoje com o senhor, com Vossa Excelência, que muito vem nos ensinando nessa caminhada, vem abrindo os portais dessa nova consciência que está chegando. São novos tempos que nós estamos vivenciando e o senhor vem contribuindo muito nesse trabalho de construção desse caminho. Nós nos sentimos muito honrados em participar dessa palestra de hoje e estamos aqui para contribuir no que for possível dentro das atribuições do Sejuri. Muito obrigado, Dr. Elkio, muito obrigado, Dr. Bruno e a toda a equipe. Passo a palavra ao Dr. Bruno. Obrigado, Dr. Fernão. É sempre bom contar com a participação do Sejuri e do senhor, porque estamos todos realmente juntos. E acho que uma coisa que a conciliação, os meios consensuais, a justiça restaurativa nos ensina realmente é que a justiça se faz pelo coletivo e não pelo individual. E é sempre bom quando a gente conhece novas pessoas que têm esse mesmo ideal, como é o caso do Dr. Elkio, para que a gente possa crescer juntos, sem dividir, sem repartir, né? Espalhar conhecimento em vez de a gente fracionar, segmentar. Vou ler brevemente uma parte do currículo do Dr. Elkio, né? Como
Dr. Fernando mencionou, ele é membro do Ministério Público de Minas Gerais, promotor de justiça, então ele é membro também do Núcleo de Incentivo Permanente à Autocomposição do Ministério Público de Minas, tem especialização em Lato Sensu em Direito Processual, também tem especialização em Direito Sistêmico pelo Inovare e Henniker Schuller, ele tem formação em Constelação Estruturais, com Guilherme Tchegaray, Matias Varga e Insta Sparrer, tem maestria nas Novas Constelações Familiares pelo ISCONSPA, Madrid, formação em círculos de justiça restaurativa e de construção de paz pela Juris. Eu vou fazer breves informações aqui, vários avisos que a escola pede. O evento está sendo gravado e transmitido pelo canal da Justiça Federal de São Paulo no YouTube. Os comentários e perguntas do chat, feitos no chat do YouTube, serão muito bem-vindos, claro. E, ao final da palestra, serão repassados ao Dr. Elcio para que ele possa comentar, responder e assim por diante. Dentro do YouTube, ainda nesse chat, vai ter um link de formulário para confirmação de presença, que é importante para quem precisar registrar presença, precisar de certificação, tá certo? São essas breves palavras, sem mais, vou passar para o Dr. Elcio, para que a gente possa aprender mais com ele, já agradecendo novamente pela disposição em nos ajudar nessa caminhada. Obrigado, Dr. Elcio. Muito boa tarde a todas e a todos. Tudo ok? Som? Parece que a imagem do tá ok? Só tem que confirmar no YouTube se a imagem não está congelada. Aqui ela está congelada. Aqui para mim está normal, mas o Dr. Elcio está sem a imagem. Ok, agora? Agora sim. Fica à vontade. Ok. Muito boa tarde a todas e a todos. É uma honra estar aqui diante de toda a estrutura da Justiça Federal, e aqui eu aproveito para cumprimentar Dr. Fernão Pompeu de Camargo, na condição aqui de representante do Sejuri, né? E Dr. Bruno Takahashi. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando de um assunto que muito me toca, que muito me inspira a estar no sistema de justiça, contribuindo dentro daquele contexto que mais me encontro vocacionado, que é a efetivação da cultura de paz, que é nada mais do que atuar em favor da pacificação social, atuar em favor da transformação dos conflitos. Eu acho que estar no direito sempre foi uma inspiração justamente nesse contexto da transformação dos conflitos, qual que poderia ser a minha contribuição na transformação da realidade social. E nesse aspecto, também eu aproveito para dizer que me sinto inspirado a atuar no Ministério Público há quase 20 anos, esse ano eu completo 20 anos de Ministério Público, justamente por me conectar com essa possibilidade do Ministério Público enquanto agente de transformação da realidade social, poder efetivamente atuar em prol da democracia. Então, é isso que me encanta, e para mim, falar de justiça restaurativa é falar de democracia, é falar de humanização, é falar de transformação dos conflitos, e é falar de reconexão com o humano. Reconectar-me a partir da minha humanidade e propiciar que a humanidade do próximo também possa ser tocada, de modo que a gente possa efetivamente contribuir dentro desse cenário do sistema formal de justiça. E a partir dessa introdução, eu gostaria de trazer aqui a minha perspectiva da justiça restaurativa como proveniente da visão sistêmica de vida, visão voltada ao todo, essa visão voltada à coletividade, considerando que todos nós estamos conectados por uma teia, todos nós estamos sendo afetados o tempo todo dentro desse contexto, né, do todo. Então, dentro dessa perspectiva da origem da justiça restaurativa como
da teoria geral dos sistemas, que envolve a biologia, que envolve a sociologia, que envolve até mesmo a física, né? Dentre outros conhecimentos, né? Dentre outras áreas do conhecimento das ciências humanas também. Então, essa visão sistêmica que nos toca a partir da justiça restaurativa, no meu entender, é essa visão de justiça voltada ao todo, que está permeada pelos princípios da inclusão, da ordem e do equilíbrio, e que contempla todas as formas de vida, todas as formas de cultura, pluralidade de histórias e escolhas de vida. Então, como seria, a partir da nossa atuação com a justiça restaurativa, não como substituição ao sistema formal de justiça, mas como uma possibilidade de integrar, uma possibilidade de complementar aquilo que a justiça formal, que o sistema formal de justiça pode se colocar a serviço da comunidade. Então, dentro dessa perspectiva de justiça restaurativa voltada ao todo, conectada ao todo, importante sempre considerar que a proposta da justiça restaurativa não é a substituição, não é a exclusão do sistema formal de justiça, mas contribuir para que a justiça formal possa ser efetivada de acordo com a proposta maior do sistema formal de justiça, que é a pacificação das relações sociais, que é essa pacificação social. E quando o Dr. Fernão trouxe os valores, né, do amor, da humanidade, eu falei, puxa vida, agora eu estou me sentindo em casa. Me sentindo em casa porque é disso que eu gosto de falar. E muitas vezes somos mal compreendidos, eu sou mal compreendido até mesmo, né, dentro da própria estrutura. Como assim? Né? Um membro do Ministério Público falando sobre amor? Sim, total pertinência. Por quê? Até mesmo em termos de política nacional de incentivo à autocomposição. Hoje, o Conselho Nacional do Ministério Público, hoje não, né? Resolução 118 de 2014, Conselho Nacional do Ministério Público, ao instituir a nossa política nacional de incentivo à autocomposição, já tem por diretrizes, né, a interdisciplinaridade, tem por diretrizes essa conexão aos valores constitucionais da solidariedade, da fraternidade e da dignidade da pessoa humana. Então, se estamos a serviço da humanidade, se estamos a serviço de seres humanos, seres vivos, que estão se relacionando o tempo todo num movimento de fluidez deste amor. Este amor que, quando disfuncional, sim, gera situações conflitivas. E é por isso que falar de amor no âmbito da justiça, e isso ainda mais no contexto da justiça estadual, da justiça comum estadual, em que vivenciamos o tempo todo relações conflitivas no ambiente familiar, no ambiente social, e que geram situações de vulnerabilidade, mais do que nunca é preciso reconhecer que tudo começa com um ideal de amor, e que muitas vezes esse amor disfuncional, esse amor desordenado, gera situações conflitivas, geram situações de vulnerabilidade e que acarretam, inclusive, repercussões de natureza penal. Então, falar sobre justiça restaurativa, falar sobre amor, falar sobre respeito, acima de tudo, nos reconecta a valores essenciais do direito, e aí eu remonto também ao próprio direito natural. E falar também de solidariedade, falar sobre fraternidade, é falar a partir do próprio preâmbulo da nossa Constituição Federal, e que muitas vezes, né, nos desconectamos desse essencial. Então, essa visão sistêmica, quando chega ao sistema formal de justiça, na minha perspectiva, ela chega para nos reconectar
ao ideal dessa justiça voltada ao todo, e que tem por pressupostos valores como a inclusão, valores como a ordem, o equilíbrio e valores democráticos que contemplam todas as formas de manifestação de vontade, de ideologias, de culturas e de histórias. E é claro que quando a gente fala pluralidade de culturas, histórias e escolhas, a cada escolha existe uma responsabilidade, existe um risco inerente às escolhas. E falar de justiça restaurativa é falar desse contexto da autorresponsabilidade, falar da autonomia, falar do empoderamento. Lembrando que o empoderamento que permeia a função da justiça restaurativa é aquele empoderamento que conecta as pessoas à sua força existencial. Porque eu, como ator desse sistema de justiça, não sou eu que empodero, mas talvez eu possa lembrar aquela pessoa que ela tem essa força. Então, assim, o empoderamento não vem de fora, mas vem da própria reconexão da própria pessoa com a força que lhe é peculiar, que lhe é inerente. Então, já trazendo esse contexto do empoderamento, que me faz sentido, não é o empoderamento que vem de fora para dentro, né? O fora para dentro, na realidade, no meu entender, seria algo como um apoio, lembrando as pessoas que elas têm, por sua própria natureza, essa força, e que muitas vezes elas esquecem da existência dessa força por N razões, né? Então, a justiça restaurativa, ela propicia isso. Ela propicia essa reconexão da pessoa consigo mesma, a reconexão dela com seus próprios valores, com as suas próprias forças, né, que as mantiveram viva até hoje e que muitas vezes são esquecidas por conta de histórias, por conta de tragédias e por conta de desordens, muitas vezes originárias do próprio ambiente familiar. Então, falar sobre a justiça restaurativa é falar sobre democracia, é falar sobre respeito. E é claro que hoje, né, toda a estrutura dos tribunais, toda a estrutura do Ministério Público, da Advocacia, da Defensoria Pública, já por questões da própria política nacional de incentivo à autocomposição, por conta da própria política nacional da efetivação e implementação da justiça restaurativa no país, todos nós já ouvimos falar sobre justiça restaurativa, mas eu acredito que ainda é importante falarmos mais sobre o que é a justiça restaurativa, porque a ignorância daquilo que representa a justiça restaurativa muitas vezes cria resistências, cria óbices e cria falsas compreensões do que representa e do que pode ser uma contribuição quando integramos o sistema formal de justiça com os programas, com os valores e os princípios da justiça restaurativa. Então, é importante lembrar que a justiça restaurativa não vem para substituir nada, ela vem para incrementar, ela vem para complementar e integrar aquilo que é o propósito do sistema formal de justiça. A justiça restaurativa não tem por pressuposto o perdão, o abolicionismo, não tem por pressuposto necessariamente uma reconciliação. A reconciliação, o perdão podem até ser efeitos secundários, né, da atuação da justiça restaurativa, mas não são os seus fins em si mesmos. Não se trata também de terapia. Pode sim gerar efeitos terapêuticos, mas o propósito da justiça restaurativa não é a terapia, não é terapeutizar. Lembrando que muitas vezes o êxito, né, do trabalho restaurativo é tão grande que as pessoas se sentem como
como se tivessem passado por uma sessão de terapia. Mas é importante deixar claro que justiça restaurativa não é terapia. Justiça restaurativa também não tem por pressuposto o perdão. Muitas vezes as pessoas reconciliadas podem se perdoar, mas não tem por pressuposto o perdão. Justiça restaurativa também não é uma panaceia, não é a cura para todos os males da humanidade, mas está a serviço dessa recomposição do tecido social, está a serviço de uma possibilidade de transformação dos conflitos. E nesse contexto, como que podemos atuar com a justiça restaurativa? Se as instituições hoje já disponibilizam para as partes e para a sociedade, para a comunidade, programas da justiça restaurativa que podem ser efetivadas por N formas, né? Seja pelos círculos de construção de paz, seja pela justiça restaurativa através de mediação vítima-ofensor, conferências familiares, acordos restaurativos e tantas outras formas, né, de atuar com a justiça restaurativa. Mas o que me traz aqui hoje, principalmente, é falar como, no dia a dia, né, podemos utilizar valores, princípios e preceitos da justiça restaurativa no nosso ambiente, seja no âmbito do meu gabinete aqui da promotoria, seja no âmbito de uma sala de audiência, seja no âmbito processual, seja numa audiência de conciliação, numa sessão de mediação, como que podemos introduzir esse enfoque restaurativo no nosso dia a dia. Porque talvez para que possamos convidar pessoas a participarem de grupos, né, de sessões, reuniões, círculos da justiça restaurativa, é preciso que saibamos o que permeia a justiça restaurativa. Importante saber que existem valores como o respeito, onde tudo começa, né, com a justiça restaurativa. Importante saber que é preciso esse baixar de barreiras, né, em relação às pessoas, porque as pessoas já chegam com as barreiras erguidas. Do que se trata essa tal de justiça restaurativa? Mas é preciso que saibamos vivenciando o que é a justiça restaurativa. Então, gostaria de compartilhar aqui que, enquanto membro do Ministério Público, atuando nos meus últimos 15 anos, especificamente na área de família, eu falo nos meus últimos 15 anos, porque recentemente eu atuo na área criminal. Então, mas até então, durante 15 anos, trabalhando na área de família, trabalhando na área de saúde pública, na área de idosos e deficientes, pessoas com deficiência, eu pude vivenciar um verdadeiro laboratório, né, das relações humanas. Então, seja porque era procurado por famílias, seja porque famílias eram encaminhadas por órgãos assistenciais, órgãos da própria rede, né, pública. Então, e aí eu pude compreender que uma simples escuta, um simples diálogo traçado com a parte, com a família, já é suficiente para atuarmos com valores restaurativos, já é eficiente para atuarmos com enfoque restaurativo e aí sim já implementarmos, de uma certa forma, a justiça restaurativa. E não esperarmos ter à disposição na comarca um programa de justiça restaurativa para começarmos a atuar com ela. Até porque, na comarca anterior de atuação, Itajubá, nós não tínhamos um programa instituído. Então, mas eu sempre fui um estudioso da justiça restaurativa, sempre fui um estudioso dos meios adequados de solução de conflitos. E como eu poderia fazer a diferença a partir daquilo que eu já tinha estudado, daquilo que eu já tinha vivenciado? E foi aí que eu me vi durante os atendimentos, durante as reuniões, atuando com enfoque restaurativo.
E esse atuar com enfoque restaurativo já era suficiente para transformar conflitos. Então, vou exemplificar já com alguns casos aqui. Por exemplo, certa vez eu fui procurado por uma senhora que dizia que ela estava sendo impedida de ter acesso à sua genitora, que estava acometida com mal de Alzheimer. E essa senhora que me procurou, ela dizia o seguinte: eu vim aqui denunciar a minha irmã caçula, porque ela passou a gerir toda a renda, todo o patrimônio da minha mãe. E hoje ela vem me impedindo de aproximação com a minha genitora, com a nossa genitora. Então, se ela me impede de ter acesso à nossa genitora, é porque ela está fazendo algo de errado. Ela está possivelmente dilapidando todo o patrimônio. Então, como nós sabemos, né, então ela procurou o Ministério Público, foi registrado um procedimento, uma notícia de fato, e a partir dessa denúncia, a partir dessa notícia de fato instaurada, qual seria uma perspectiva de atuação do Ministério Público? Ingressar ali, a partir de um mínimo de indícios, né, de uma possível dilapidação patrimonial, ingressar ali com uma medida de proteção para pedir alguma providência judicial, talvez ali a indisponibilidade da conta bancária, como se diz ali, indisponibilidade de acesso, né, à conta bancária, ao patrimônio daquela senhora idosa acometida de Alzheimer. Mas, assim, a atuação, na época lá, sempre foi priorizada no seguinte sentido: reuniões. Então, assim, a forma que eu encontrei de atuar com esse enfoque restaurativo foi, antes da judicialização, e aí entramos na Política Nacional de Incentivo à Autocomposição do próprio Ministério Público, né? Como o Ministério Público pode evitar a judicialização? Como o Ministério Público pode, a partir da sua autonomia de atuação, pode atuar no nível extrajudicial de forma resolutiva, sem transferir, sem delegar ao Poder Judiciário essa resolução, que poderia delongar anos, né? Então, assim, ok, veio essa primeira denúncia. Dias após, a irmã caçula veio ao Ministério Público pedir uma medida de proteção por conta dessa importunação da irmã mais velha, que ficou mais de 30 anos afastada do convívio familiar. E agora, depois de 30 anos afastada do convívio com a genitora, ela vinha. E aí a fala da irmã caçula era: somente porque o meu pai faleceu, imediatamente depois que o meu pai faleceu, a minha irmã mais velha volta a querer ter interesse em conviver com a minha genitora. Por que só depois da morte do pai que ela insiste em ter essa convivência, insiste em voltar para o núcleo familiar? E aí ela sugeria, na fala dela, um interesse patrimonial, um interesse ali no inventário, né, do pai. Ok. Eu identificando que se tratava do mesmo núcleo familiar, convoquei ali a rede de apoio assistencial do município, que já acompanhava aquela família, e convoquei a família, né? Convidei a família para que pudesse explicar o que estava acontecendo. Convidei a genitora, convidei os irmãos. E aí, nessa reunião preliminar, digamos assim, foi dada a oportunidade de fala a cada um dos presentes. A genitora efetivamente estava impossibilitada de se comunicar. Ela não se comunicava, né? Ela não verbalizava nada, estava apenas ali de corpo presente. Quando foi dada a voz à irmã mais velha, ela ratificou a pretensão dela de ter acesso à genitora por conta desse impedimento e pela suspeita de que o patrimônio da mãe estava sendo dilapidado. Quando foi dada a voz, a palavra, né, a irmã do meio, essa irmã do meio disse:
não quero falar. Depois foi conferida a fala à irmã caçula. Caçula, mais uma vez, disse: eu acho muito estranho que só depois do óbito do meu pai, do nosso pai, ela volta a querer ter contato com a genitora. E aí, de novo, eu voltei ali a possibilidade de fala a cada uma dessas pessoas. E percebam, né, para aqueles que já estão atuando com círculos de justiça restaurativa, eu não facilitei um círculo de justiça restaurativa, né, porque tem todo um protocolo. Mas, através dessa possibilidade de fala a cada um dos familiares, foi oportunizada, é como se eu estivesse passando o bastão da fala. Né? Então, é claro, eu não chamei aquela reunião de círculos de construção de paz, mas eu conferi o objeto de fala, também não foi, né, não introduzi um objeto, necessariamente objeto da fala, mas eu simplesmente dei a oportunidade da expressão da fala, né, para todos. E na segunda rodada, a irmã mais velha disse: ninguém sabe o que eu passei. E ela só dizia: ninguém sabe o que eu passei. Mais uma vez, eu dei a oportunidade à irmã do meio, e ela não quis se pronunciar. E aí, numa terceira rodada, eu perguntei para essa irmã mais velha: olha, eu não sei se para a senhora é confortável a senhora compartilhar o que a senhora quer dizer com essa expressão, ninguém sabe o que eu passei. Talvez nem a sua própria família saiba. E se não for invasivo da minha parte, se a senhora sentir a vontade de compartilhar, por favor, né? E aí ela disse: não, eu quero falar sim. E aí ela disse o seguinte, só para resumir a história, né? Ela disse que durante a infância dela e toda a juventude dela, ela procurava a mãe e dizia: mãe, o pai está abusando de mim. E essa genitora dizia: filha, disso não se fala nessa família. Você vai arruinar com a nossa família. Não se fala sobre isso nessa família. E aí, essa senhora disse que por mais de 3 vezes a família a institucionalizou, a internou, né, numa instituição para pessoas com problemas psiquiátricos. Então, por ela falar algo que colocava em risco, né, a tranquilidade daquele sistema familiar, ela foi internada. Naquela época era possível a internação indistintamente, né, de pessoas que causavam problemas às famílias, pessoas que pensavam muito diferente e que de alguma forma envergonhavam, talvez pudessem ser reputadas como loucas. Então, essa senhora ela foi internada enquanto jovem por mais de 3 vezes numa clínica para loucos. E quando não mais foi possível essas internações, quando ela voltou para a família, a genitora e o pai disseram: agora você vai casar. E aí arranjaram um marido para ela. E a partir desse casamento que foi arranjado, ela permaneceu 30 anos fora do ambiente familiar. Neste momento, a irmã do meio disse: por favor, posso falar? Sim, senhora, fique à vontade. Essa irmã do meio disse: agora eu entendo porque a mãe sempre me dizia: filha, se seu pai pedir para que você sente no colo dele, não sente. Se ele chegar a se aproximar com alguma intimidade, não vá, não entre nessa. Aí pela primeira vez, essa irmã do meio, né, ela pediu para se manifestar e ela disse isso. E por fim, a irmã caçula disse: por que você nunca contou nada sobre isso? A irmã mais velha disse: porque você era apenas uma criança, você era a nossa irmã caçula. A partir disso, o que aconteceu? Elas estabeleceram uma forma de convivência, né? Por uma pergunta que eu fiz: o que a senhora gostaria de dizer sobre
essa situação, ninguém sabe o que eu passei. Foi essa pergunta, a pergunta determinante para que as partes chegassem a um bom acordo. Então, eu percebo que para chegar a esse acordo, não foi preciso muito. Foi apenas necessário uma escuta compassiva. Foi apenas necessário o estabelecimento de um ambiente acolhedor no qual aquelas senhoras não se sentissem julgadas, não se sentissem constrangidas em falar algo que era muito privativo, mas também muito doloroso e que, de alguma forma, repercutia na relação familiar e que, de alguma forma, essa forma de amar desordenada, muitas vezes por pessoas que não conseguiram lidar com essa dor, com esses traumas. Então, muitas vezes, a própria violência, não é o caso desse sistema familiar em que não houve propriamente um ato de violência, mas até mesmo nos casos de violência, o que está por trás desses atos de violência. E nesse caso, para mim ficou muito claro como eu poderia, atendendo famílias no âmbito do Ministério Público, antes de judicializar, quanto tempo, né, que seguindo o sistema formal de justiça, seguindo todas as fases de um processo, quanto tempo que aquela resolução poderia se chegar? Será que até mesmo se o Ministério Público não tivesse ouvido cada uma das partes e tivesse simplesmente acolhido aquela primeira fala, aquela primeira versão e judicializado, será que isso seria possível? Será que se não fosse identificado que aquelas falas, tanto da irmã mais velha quanto da irmã caçula, fossem falas pertinentes ao mesmo sistema familiar, será que seria possível essa reunião? Então, é sobre essa perspectiva que eu gostaria de trazer diversas formas de atuar com enfoque restaurativo. Essa prática que foi feita não foi propriamente uma conferência familiar, não foi propriamente uma mediação vítima-ofensor, não foi propriamente um círculo de construção de paz, mas foram introduzidos valores e princípios da justiça restaurativa, tais como quais são as necessidades das partes envolvidas, quais são os pedidos que estão explicitamente expressados e aqueles que não foram expressados, mas são implícitos. O que, dentro daquele conflito, era possível observar e o que poderia ser construído pelas próprias partes para que aquela situação conflitiva fosse transformada e que cada uma delas pudessem participar da cocriação dessa nova realidade. E foi uma situação que foi resolvida num encontro familiar, numa reunião. E é disso que, para mim, se trata atuar com os valores e os princípios da justiça restaurativa. Agora, exemplificando também, na atuação criminal, como sem tendo um programa institucionalizado, ótimo, fica muito claro, né, como podemos atuar com a justiça restaurativa. Dentro do sistema formal, o Ministério Público vai entrar com ação penal, vai tocar o processo penal e, paralelamente a isso, poderemos encaminhar, né, as partes durante qualquer fase do processo para o programa da justiça restaurativa. Mas, enquanto eu não tenho à disposição esse programa, se na minha comarca de atuação não tem à disposição da estrutura da justiça ou da própria comunidade, o programa efetivado, implementado, como podemos atuar com enfoque restaurativo? E aqui eu quero trazer uma experiência da área criminal.
Numa ocasião, eu estava diante de uma audiência que envolvia o homicídio entre irmãos. E naquela ocasião, naquela audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público já tinha todas as provas da autoria e da materialidade. O acusado era confesso. Então, estava fácil, né, para o trabalho da acusação desenvolver essa tese acusatória. Contudo, quem estava presente na audiência de instrução e julgamento? O pai do autor e o pai da vítima. E uma pessoa muito simples, e me veio a seguinte reflexão: qual é a dor? Qual é o drama? Qual é a forma com que esse pai e esse filho que está na audiência como acusado, como que se desenrolou essa história após a morte de um filho, né? Após a morte de um irmão? O que aconteceu nesse ambiente familiar? E aí, eu perguntei para esse pai, mesmo sabendo, mesmo a ação penal está devidamente instruída, eu perguntei a ele, após o crime, como que ficou a relação entre ele e o filho que causou a morte do outro irmão? O pai disse, nunca mais nós nos falamos. Depois do crime, a gente não se conversou. Detalhe, essa audiência de instrução e julgamento, ela ocorreu há quase 4 anos depois do homicídio. Então, há pelo menos quase 4 anos, pai e filho não se comunicavam, não se falavam. E quando eu perguntei isso a esse genitor, ele disse, é difícil estar aqui, me dói muito, mas eu gostaria de dizer ao meu filho que está aqui, que eu amo muito, e que eu amava também, e amo muito aquele que morreu. E eu queria dizer que me dói muito a morte de um, e me dói muito ver esse meu filho sendo processado. E me dói muito porque eu me sinto culpado, porque aquele filho que morreu, que foi assassinado, ele tinha problemas de cabeça, e ele não estava medicado. E naquela semana em que o crime ocorreu, ele estava muito agressivo. E eu tenho um sentimento de culpa, porque, de uma certa forma, eu, como um pai, não dei o medicamento. E ele estava muito violento. E o crime ocorreu porque aquele que estava sem a medicação foi lá provocar, foi lá agredir esse meu filho que está na sala de audiência. Então, esse pai, por questões, né, famílias muito simples, famílias que vivenciaram tamanha dor, talvez por não conseguirem lidar com essa dor, por não conseguirem superar essa dor, essa situação traumática, essa tragédia familiar, muitas vezes não encontram formas de se comunicar, não encontram formas de permitir essa fluidez desse amor que sempre existiu e sempre existirá. E ali, tanto o pai quanto o filho se emocionaram na audiência. E o fato de a gente abrir esse parênteses, né, numa oitiva desse pai, na presença do seu filho, que está sendo ali processado pelo Estado, de forma alguma repercute na não aplicação da lei penal, mas de uma certa forma permite, né, a recomposição desse tecido familiar que de alguma forma foi fragilizado, permite a reconexão dessa relação familiar que de alguma forma foi interrompida, porque havia muita dor, que as pessoas não sabiam lidar com essa dor. Então é sobre esse enfoque restaurativo, essa escuta humanizada, essa escuta empática, que eu percebo que muita coisa pode se transformar nessa situação que chega, nas situações que chegam todos os dias ao sistema de justiça. E o processo formal, ele vai tramitar.
Mas como seria a gente, dentro até mesmo do sistema formal, do processo, né, em si, podermos atuar de uma forma mais humanizada? E, para mim, isso é a justiça restaurativa. Justiça restaurativa é desenvolvida pelos seus programas, pelos seus métodos, pelas suas práticas, sim. Mas, para mim, é possível atuar a justiça restaurativa a partir desse enfoque restaurativo, da forma como eu me comunico com as partes, da forma como eu redijo uma peça acusatória, um parecer ministerial, a forma como eu me comunico com os advogados, com as testemunhas e como eu escuto. Porque, dentro da perspectiva meramente retributiva, qual é a perspectiva? Ouvir vítima e testemunhas tão somente para a produção de uma prova que poderá conduzir a uma sanção. Claro que a responsabilização ela é essencial, ela é necessária, mas ouvir vítima, ouvir testemunhas apenas com a finalidade de produzir provas está muito distante dessa efetividade da pacificação social, da recomposição do tecido social, propriamente dito, e da restauração de vínculos que foram rompidos. É claro que numa situação de homicídio não é possível restaurar uma situação anterior. Uma vida foi ceifada, né? Contudo, o que pode ser transformado nesse contexto? E nessa situação, ficou muito claro que, de alguma forma, através daquela fala do pai, na presença desse filho, esse filho, né, talvez, assim, se punindo até além da conta, né? Como assim eu matei o meu irmão? Como assim eu tirei a vida de um filho do meu pai? Como assim eu destruí a minha família? Eu não mereço sequer viver. Eu não mereço sequer sair da cadeia. Porque o que percebemos é que pessoas, muitas vezes, elas se culpabilizam além daquilo que seria o necessário dentro da perspectiva dessa responsabilização, dessa autorresponsabilização. Casos que eu atuei em que adolescentes que se tornaram adultos, que estavam em cumprimento de medidas socioeducativas e que, mesmo após o cumprimento da medida socioeducativa, não se sentiam dignos de retornar à sociedade e que muitas vezes reincidiam em atos, né, infracionais e depois até mesmo, enquanto maiores, reincidiam em crimes porque acreditavam que o que pagaram não era suficiente. Então, que tipo de justiça estamos praticando, estamos vivenciando, né, dentro do sistema formal de justiça? Como podemos, né, a partir da nossa atuação, efetivamente contribuir para a reintegração daqueles que, de alguma forma, necessitam, né, serem apenados pelo sistema formal, mas de que forma que essas pessoas estão retornando à convivência em sociedade? Será que voltam melhores ou será que voltam em versões mais periclitantes, digamos assim? Então, dentro desse contexto, eu percebo que o quanto que esse enfoque restaurativo pode, sim, transformar até mesmo a nossa atuação dentro do sistema retributivo. E aqui também eu queria trazer uma experiência, atualmente também atuando no Tribunal do Júri, voltando depois no início de carreira, nos meus 5 anos de Ministério Público, eu atuei muito na área criminal. E depois desses 15 anos na atuação familiar, na atuação mais ali voltada a questões de família, né, e de saúde pública, hoje atuando novamente na área criminal, o quanto podemos atuar, enquanto membros do Ministério Público, no Tribunal do Júri também, com enfoque restaurativo. Como?
né? Se a gente, a partir dos valores e dos princípios da justiça restaurativa, sabe a importância do reconhecimento das necessidades de todos os envolvidos, digamos, vítima, ofensor e comunidade, vítima o seu entorno, vítima e sua comunidade, ofensor e o seu entorno, ofensor e a sua comunidade. Se a gente sabe que essa responsabilização multidimensional e transformadora é que vai efetivamente propiciar a transformação dessas relações conflitivas, como seria trazer até mesmo para a apresentação da tese acusatória no tribunal do júri, valores, né, ampliar o nosso olhar para a repercussão dos danos causados à vítima, à sua família, seu entorno e à sua própria comunidade. E de igual forma também, de que forma que aquele ofensor pode, a partir da sua responsabilidade, e o ideal mesmo que a partir da sua autorresponsabilidade, a partir da sua responsabilidade ativa, que é o reconhecimento do dano que causou, a partir dessa autorresponsabilidade, criar condições para se reintegrar em sociedade de forma humanizada, de forma a contribuir para essa recomposição do tecido social rompido. E aqui eu exemplifico como pode ser uma tese de acusação quando o Ministério Público traz para o contexto do tribunal do júri que aquela vítima era um pai de família, que aquela vítima que não está mais presente era um arrimo de família, que através daquela vítima que não está mais presente, a fonte daquele sistema familiar secou. E muitas vezes, aquele pai e aquela mãe que dependiam daquele filho para o custeio do seu tratamento, para o custeio dos seus medicamentos, não mais pode contar com aquele apoio. Como é considerar que os filhos daquela vítima também, a partir daquela tragédia familiar, perderam um rumo na vida, perderam um rumo por conta da dor, do trauma que sofreram, e que muitas vezes estão ali em processo de automutilação, inclusive, que estão até mesmo desistindo de viver, tal como o pai ou tal como a mãe que perderam. Como é trazer para a explanação, a exposição da repercussão do dano a essa vítima, àquele sistema, o que repercutiu aquela morte. Talvez aquela vítima fosse um líder comunitário, talvez aquela vítima fosse um professor de uma escolinha de futebol. Como que ficou a comunidade? Como que ficou ali os alunos daquela vítima, que não mais está presente? Como que foi para o estabelecimento comercial no qual ocorreu o crime? O que aconteceu depois daquele fato? Será que todos os funcionários conseguiram trabalhar tranquilamente? Será que muitos clientes deixaram de frequentar aquele estabelecimento comercial? O que aconteceu? Qual a repercussão daquele dano, daquela tragédia para toda a comunidade, não só para a vítima? Porque muitas vezes, quando não ampliamos esse olhar para a repercussão do dano, não permitimos que o ofensor tome consciência do dano que ele causou e da repercussão do dano que ele causou. Quantas vezes que a partir dessa escuta da vítima, testemunhas, do entorno e da própria comunidade, quantas vezes foi possível, por ocasião do interrogatório, um ofensor falar: agora eu me dou conta do dano que eu causei. E até então, ele negava a autoria. E a partir do momento que ele faz parte, que ele participa e toma consciência da repercussão do dano que causou, o impacto que aquilo tem na vida e na consciência dele. E a partir daí, talvez, ele não mais considere que a responsabilização dele por meio de um processo penal seja um castigo além da conta. E talvez ele se sinta
participante de querer, de alguma forma, minimizar os danos que foram causados. E a partir daí, quem sabe, ali na fase de execução de pena, que a gente sabe que os programas de justiça restaurativa podem ocorrer a qualquer tempo, independentemente da natureza do crime, muito embora, né, seja muito comum a gente ouvir justiça restaurativa somente se aplica para crimes de menor potencial ofensivo ou para crimes menos graves. Ok, talvez a gente comece assim pelo sistema formal de justiça, mas é importante saber que não está descartada a possibilidade em crimes mais graves. É claro que para isso precisamos de capacitação, precisamos de uma equipe multidisciplinar, né, para atuar dentro de casos complexos, mas assim, no âmbito do Ministério Público, recentemente eu tomei conhecimento de uma iniciativa no Ministério Público do Estado do Paraná, em que foi possível um acordo restaurativo num crime de roubo. Foi possível estabelecer um acordo em que a própria vítima sentiu-se como protagonista daquele processo penal ao conferir a chance do ofensor de ressarci-la e ressarcir a sua família, né, do dano que efetivamente causou. Então, aquela vítima dizendo ali, eu quis dar uma chance, eu dei um voto de confiança. E por que ela deu esse voto de confiança? Porque ela reconheceu que ela já teve dificuldade também com um filho que estava num contexto do vício e que também já praticou um crime. Então, ela deu uma aula de empatia, né, ao reconhecer que, olha, aquele ofensor mereceria, sim, um voto de confiança. Mereceria por quê? Porque ele se mostrou arrependido e, primeiro, ele reconheceu a sua responsabilidade naquele fato. Porque a justiça restaurativa, como se sabe, ela tem como ator principal a vítima. E ela não atua se não houver essa responsabilização ativa, se o ofensor não reconhecer que causou um dano. Não se fala em justiça restaurativa se não houver essa assunção de responsabilidade, porque senão estaríamos revitimizando a própria vítima, né? Então, voltando ali àquele exemplo do tribunal do júri, muitas vezes, como estamos habituados a produzir provas apenas com a perspectiva de obter uma condenação, muitas vezes deixamos de ter a oportunidade de ampliar, dentro do contexto do processo, a repercussão do dano que foi causado. E eu gosto muito de trabalhar no Tribunal do Júri falando sobre escolhas. Que quando eu estou apresentando a acusação, eu estou apresentando a acusação em relação a uma escolha do ofensor naquela data fatídica. E que eu não estou falando, não é nada pessoal, que não estou falando sobre propriamente apenas ali que a acusação é sobre a escolha e não propriamente da pessoa do ofensor, porque a pessoa do ofensor também, dentro dessa perspectiva multidimensional que as pessoas são, que somos, né, seres humanos que somos, dentro dessa perspectiva multidimensional, aquela pessoa está lá na condição, na sessão de julgamento, como um ofensor, como um acusado, mas também essa posição de acusado é uma posição que não descarta, que não desconsidera outras posições dele, inclusive na sua família, na sociedade, na sua comunidade. E quando a gente traz esse contexto, que esse ofensor também tem uma comunidade, tem uma família, talvez a gente consiga, né, trazer à tona uma possível rede de apoio e que possa apoiá-lo, né, como até mesmo uma prevenção para futuras, no caso de reinserção à comunidade, talvez através dessa rede de apoio que a gente possa considerar, né, sem prejuízo, tudo isso que eu estou falando, sem prejuízo, né, da aplicação da lei penal, mas
E é por isso a importância, né, da existência de programas de justiça restaurativa, até mesmo para crimes mais graves. Qualquer que sejam as modalidades, talvez ali encontros só entre ofensor e sua família, encontros só no âmbito da comunidade, o quanto que podemos atuar com valores, princípios e práticas restaurativas das mais diversas formas. Gostaria também de falar aqui que até mesmo no âmbito do nosso âmbito institucional, o quanto, eu não sei na Justiça Federal, mas assim, terceira região, né? Eu não sei como que está, mas assim, o quanto que também, dentro do próprio, no nosso âmbito institucional, as práticas restaurativas, né, podem ser uma grande contribuição para melhorar aqui a convivência entre os membros, servidores, o quanto que, às vezes, a partir de uma dificuldade de comunicação dentro do contexto da nossa equipe de trabalho, como seria, né, sentarmos aqui numa roda e conferirmos a oportunidade de fala de cada um dos membros da equipe. Como que está, o que está faltando, né, atuarmos de forma restaurativa, considerando que as necessidades de cada um, considerando as perspectivas, né, que estão sendo vivenciadas por cada um. O quanto, em termos de pandemia, eu me recordo que o Ministério Público de Minas Gerais, logo que foi deflagrada, né, a quarentena, todo mundo assustado, o como que foi importante praticarmos círculos de apoio entre membros, entre servidores, para poder lidar melhor com aquela situação que hoje a gente já está, né, mais acostumado, mas que naquele primeiro momento tirou muitas pessoas do eixo, do centro. Então, dentro dessa perspectiva, eu vejo que atuar com enfoque restaurativo é uma possibilidade de nos reconectarmos enquanto seres vivos, seres humanos, reconectarmos aos nossos valores, reconectarmos aquilo que é verdadeiro para nós e que muitas vezes, nesse automatismo, deixamos de considerar situações tão essenciais para a convivência interpessoal, né? E o quanto que atuar com essa perspectiva restaurativa, até mesmo nas escolas, quantas demandas que chegam ao Ministério Público por questões relacionais no âmbito escolar, muitas vezes professores, diretores de escolas que não estão conseguindo lidar com conflitos com alunos e que chegam entregando um relatório falando, olha, esse aluno foi expulso da sala de aula, estamos comunicando ao Ministério Público. E muitas vezes, isso aconteceu muito comigo, eu recebia relatório de conselho tutelar ou mesmo de direção de escolas falando, olha, promotor, a gente está comunicando que esse aluno foi expulso da sala de aula. E aí, como membro do Ministério Público, eu retornava essa comunicação dizendo, ok, ele foi expulso dessa sala, mas ele foi inserido em qual outra sala? Ele foi excluído desse grupo, mas em qual outro grupo que ele foi incluído? Porque é direito à educação, direito constitucional consagrado. E muitas vezes, por a escola não estar equipada com instrumentos, né, para uma boa resolução desses conflitos internos, muitas vezes isso desencadeava um conflito até mesmo da escola com o próprio Ministério Público. Porque assim, como assim Ministério Público? Eu passei aqui o relatório de um caso de um aluno com comportamento inadequado que está colocando em risco outros coleguinhas. Como assim o Ministério Público ainda diz que eu tenho que inseri-lo em outra turma, em outro grupo? Como assim? Sim, porque é direito constitucional. E a partir daí, né, surgiu uma necessidade de dirimir esse conflito inicial entre
aparente, né, entre escola e Ministério Público, e até mesmo entre escola e esse aluno, escola e comunidade escolar, e o quanto que a justiça restaurativa pode ser um instrumento, pode ser uma forma de empoderamento da própria comunidade escolar, a partir do próprio momento em que os estudantes possam participar ali junto com professores, com diretores, dessa solução adequada para a resolução desses conflitos escolares. Então, enquanto agente transformador da realidade social, enquanto agente indutor de políticas públicas, o quanto que eu vejo como membro do Ministério Público o potencial transformador da justiça restaurativa em todos os níveis. Então, a pretexto de o Ministério Público ser provocado para a resolução de um conflito escolar, como seria também o Ministério Público fomentar políticas públicas, né? Exigir políticas públicas, a efetivação de políticas públicas para a implementação da justiça restaurativa em todos os âmbitos, através de capacitação, através de expansão dessa rede, né, restaurativa, levar ao maior número de pessoas possíveis, porque esse senso de justiça todos nós temos, não só porque estamos no sistema de justiça, mas todo ser humano traz consigo o seu senso de justiça, aquilo que é essencial como senso de justiça, o que eu espero da justiça, o que é justo para mim. Então, dentro dessa perspectiva, quanto que a justiça restaurativa pode ser um potencial para o sistema de justiça. Eu queria perguntar sobre o meu tempo aqui, talvez eu vá para minhas considerações finais e me coloco à disposição da... Fique à vontade. Tá. Então, dentro dessa perspectiva de atuar sob o enfoque restaurativo, atuar dentro dessa perspectiva de resgate de valores humanos, atuar dentro dessa perspectiva da democracia, da efetivação da democracia, dando um lugar de respeito a todos, dando lugar de respeito às necessidades de cada um dos envolvidos em uma relação conflitiva, dando um lugar de pertencimento, dando um lugar de dignidade. Todos esses valores consagrados a partir do nosso preâmbulo da Constituição, a partir dos objetivos consagrados da República Federativa do Brasil. Resgatar essa essência do Estado Democrático de Direito na nossa atuação, baixando barreiras diante de todas as situações conflitivas que chegam ao nosso conhecimento e que chegam para nós como agentes políticos, como servidores, como agentes públicos que somos, né, e que estamos hoje atuando a serviço da pacificação social. Porque costumo dizer o seguinte: é muito bonito falar de democracia, é muito bonito falar de inclusão, mas o quanto eu sou inclusivo, o quanto eu sou democrático efetivamente, o quanto eu consigo renunciar às minhas preferências, o quanto que eu consigo renunciar aos meus julgamentos, às minhas ideias pré-concebidas. Porque todas as vezes que, a pretexto de atuar em um caso, receber uma demanda, a pretexto de atuar a minha função enquanto membro do Ministério Público, o quanto que eu deixo espaço para uma escuta capaz de efetivamente me conectar à necessidade daquele ser humano, e não àquilo que eu acredito que seja a necessidade.
porque eu vejo que existe uma distância muito grande entre aquilo que, do meu lugar, do meu ponto de vista, da minha realidade familiar, da minha realidade social, da minha realidade profissional, o quanto que eu me permito renunciar a essa visão reducionista, inerente ao próprio ser humano que eu sou, né? E me abro e crio um espaço para efetivamente escutar pessoas. Escutar pessoas reconhecendo, a partir da minha humanidade, a humanidade do outro. Eram essas as considerações, e eu me coloco aqui à disposição para perguntas, respostas, reflexões, críticas, por favor. Muito obrigado pela escuta, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Dr. Fernão, Dr. Bruno, em nome dos senhores, eu agradeço toda a estrutura da Justiça Federal. Obrigado, doutor Elcio. Nós que temos que agradecer pela brilhante palestra. Eu queria, antes de mais nada, informar que a gente teve quase 100, em momentos chegamos a 100 pessoas na audiência, uma audiência que manifestou diversos elogios, não vou passar todos, né, mas o senhor fica à vontade depois para consultar o chat, falando que é muito bom acompanhar esse evento. Temos hábitos fortes no sentido da punição, o foco da justiça restaurativa é responder, reparar o dano causado de uma maneira harmoniosa, falando que as histórias que o senhor contou foram lindas, foram muito marcantes mesmo, isso eu também pude sentir. Muito obrigado por ter compartilhado essa experiência tão grande conosco, que a gente começa a perceber que a justiça restaurativa não está longe, distante, ou é uma coisa que não possa ser empregada no nosso dia a dia. A gente não precisa, claro, ter a sua importância, mas a gente não precisa sempre ter um ciclo restaurativo. A gente pode, no nosso contato, mesmo talvez numa sessão de conciliação, usar técnicas que tenham muito a ver com a justiça restaurativa. E é muito bom saber dessa união, dessas possibilidades. Eu vou passar para algumas perguntas, vou fazer as 3 perguntas que foram enviadas em sequência, fique à vontade para responder, mas antes eu vou passar para o Dr. Fernão, que levantou a mão e gostaria de fazer alguns comentários, e depois eu faço essas perguntas da audiência. Dr. Fernão, fique à vontade. Muito grato, Dr. Bruno, pela oportunidade de agradecer ao nosso palestrante de hoje, Dr. Elcio, cumprimentá-lo pela corajosa explanação e também pela contribuição que vem dando para a transformação das consciências dentro não só do sistema de justiça, mas dentro das relações sociais como um todo. Eu peço licença, Dr. Bruno, tendo em vista a oportunidade, né, esse espaço que está nos sendo dado para que o Sejuri possa trazer uma mensagem, juntamente com a SECOM, eu, acompanhando a explanação do Dr. Elcio, eu separei aqui 4 considerações para contribuir com a palestra de hoje e com a nossa audiência, né, que está acompanhando o evento. Eu peço licença para dizer inicialmente que o Sejuri, que é o Centro de Justiça Restaurativa, aqui da Seção Judiciária de São Paulo, a gente vem estudando, tanto os juízes, os servidores e muitos outros colaboradores que são parceiros do Sejuri, a gente vem introduzindo, de forma bastante incipiente, mas estamos dando os primeiros passos, na introdução de um projeto de justiça restaurativa para a Justiça Federal de São Paulo. E nesses estudos, a gente vem construindo uma ideia de justiça restaurativa que surge para aprimorar o sistema de justiça tradicional, retributivo, como Vossa Excelência colocou, vem para agregar um novo grau de evolução civilizatória dentro não só do sistema de justiça, mas no âmbito da comunidade como um todo. Surge como um significativo instrumento de transformação das relações humanas e para a pacificação social. A nosso ver, e o que a gente vem estudando, doutor Elcio e Bruno, a punição e a penalização pelo sistema retributivo, ela pode não ser necessária em muitos casos.
E nós estamos defendendo a derivação de casos concretos já judicializados para o Centro ou Núcleo de Justiça Restaurativa, para que ali sejam tratados os conflitos dentro das práticas, valores e princípios restaurativos. Então, nesses nossos estudos, a gente vem entendendo que a justiça restaurativa se apresenta como uma alternativa ao sistema penal e não uma alternativa penal. E há uma diferença grande, né, entre essas definições. A gente vem acreditando e vem construindo, pouco a pouco, dia a dia, com responsabilidade, com muito cuidado, essa política pública dentro da Justiça Federal de São Paulo. E a gente vem, quando o senhor menciona do enfoque restaurativo, é muito interessante, pois, ao falar do enfoque restaurativo, nós estamos falando da importância da capacitação qualificada dos atores do sistema de justiça para utilizarem essa abordagem restaurativa nas mais diversas ambiências. Para isso, nós precisamos qualificar os nossos juízes, nossos servidores e os nossos colaboradores, como são muitos dos nossos conciliadores e mediadores que hoje nos assistem aqui e que fazem um excelente trabalho junto à SECOM. Nessa linha de raciocínio, essa capacitação qualificada permite, no dia a dia, uma abordagem que, muitas vezes, pode transformar as relações, curando conflitos que estejam velados ou estejam sendo introduzidos dentro das ambiências, das diversas ambiências de trabalho, salvando vidas, mudando destinos. Uma capacitação qualificada pode fazer isso. Agora, a nosso ver, a gente tem a convicção de que a justiça restaurativa é, sim, um novo grau de consciência civilizatória que se apresenta e que está sendo capitaneada pelo Poder Judiciário como um grande anfitrião para toda a sociedade. E o Ministério Público faz parte de tudo isso da mesma forma como um grande parceiro. Eu queria finalizar minha fala pedindo licença ao Dr. Bruno para mencionar aqui o projeto Criando Conexões, para divulgar, em nome do Sejuri, divulgar o projeto Criando Conexões, que já está em andamento já quase um ano aqui, atendendo ao público interno, aos servidores, estagiários e juízes da Seção Judiciária de São Paulo. Esse projeto Criando Conexões, ele oferece círculos virtuais semanais para todos que tiverem interesse, de diversos temas dos mais variados, para que possa ser difundida a política pública de justiça restaurativa dentro das nossas ambiências, para o nosso público interno. E nós estamos tendo excelentes feedbacks e resultados nesse trabalho que vem sendo desenvolvido. Então, convido a todos os colegas que estão participando dessa palestra de hoje, todos os conciliadores, todos os mediadores que nos auxiliam nas SECOMs, sejam servidores ou colaboradores externos, para que possam aceitar o convite de participar desses círculos virtuais que a nossa equipe do Sejuri está oferecendo semanalmente. Muito obrigado, doutor Elcio. Nós estamos à disposição do senhor e também queremos fomentar a parceria com o Ministério Público de Minas Gerais para que a gente possa construir juntos esse novo capítulo da história. Muito obrigado ao Bruno e eu reitero a intenção de caminhar lado a lado com a SECOM nesse capítulo alvissareiro da história da Justiça Federal de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Nosso objetivo também é esse, caminharmos juntos na construção de uma justiça melhor, e para isso eu gostaria muito sim de contar com o Sejuri e também que o Sejuri pudesse contar com a SECOM, e juntos vamos construir uma justiça melhor para todos. Eu vou, antes de passar para o doutor Eco, falar das 3 perguntas que encaminharam aqui. Fique à vontade para responder na ordem que o senhor quiser, passar mais uma ou outra, à vontade. A primeira delas trata
como a justiça restaurativa poderia ser empregada na Justiça Federal. Sei que o senhor é da Justiça, é do Ministério Público Estadual, mas fique à vontade se quiser fazer algum comentário. A segunda fala também de aplicação, mas aplicação em infrações crimes ambientais, diante de tantos acontecimentos dos últimos anos. E, por fim, na terceira, como aplicar também, né, em audiências que são realizadas à distância em meios virtuais. Então, são 3 perguntas sobre a aplicação da justiça restaurativa, né, com essas nuances. Fique à vontade, como preferir respondê-las, e obrigado mais uma vez. Bom, começar pela pergunta, como pode ser aplicada em reuniões virtuais, né, audiências virtuais? É assim, dentro da perspectiva do enfoque restaurativo, eu percebo que, de forma absolutamente muito tranquilo, né? Muito tranquila a aplicação do enfoque restaurativo nas audiências virtuais. Lembrando que os círculos de construção de paz, eles estão sendo aplicados, né? Acho que foi no ano passado, eu até participei de uma capacitação, uma formação avançada dos círculos de construção de paz no ambiente virtual, e elas funcionam de forma incrível. A eficácia, eu não percebi diferença, eu tinha resistência ao meio virtual, e eu acho que não vai funcionar, né? Como que não tem objeto de fala, não tem um centro. A nossa criatividade, ela flui, né? E a gente cria situações para que isso seja possível. Então, assim, os círculos virtuais dos quais eu participei, até mesmo entre membros do Ministério Público, depois facilitando num congresso, círculos entre membros do Ministério Público, eu percebi que fluiu de uma forma incrível, né? Então, a nossa capacidade de autotransformação e autorregulação, que é própria da autopoiese, né? Que a gente estuda aí na teoria sistêmica. Autopoiese, a nossa capacidade enquanto seres vivos, sistemas vivos, de se autotransformar, autorregular dentro da realidade. Então, assim, eu tive experiências de círculos virtuais de construção de paz com a mesma eficácia e funcionam perfeitamente. Agora, dentro da perspectiva do enfoque restaurativo, de igual forma, porque eu acho que a conexão entre seres humanos, ela existe independentemente da forma de comunicar, até mesmo através do silêncio, a forma como, através do meu olhar, através da forma como eu me comunico. Recentemente eu participei de uma audiência também dentro do Sistema Formal de Justiça, audiência de um crime de estelionato, em que a minha pergunta foi: qual foi a repercussão do dano decorrente desse crime de estelionato? E a vítima, ela se sentiu tão à vontade para contar que, por conta de ter sido vítima do crime de estelionato, ela ficou traumatizada. No caso, foi negociado um veículo e ela teve um dano por conta desse golpe que sofreu, e todas as vezes que ela se deparava com um veículo da mesma marca, da mesma cor, ela sofria efeitos como taquicardia. E em decorrência desse fato, o prejuízo foi tamanho que ela foi obrigada a fechar as portas do estabelecimento comercial, e hoje ela trabalha como vendedor em outro estabelecimento. E percebam, a partir dessa pergunta, dessa escuta qualificada da vítima, o que aconteceu? O advogado pediu a suspensão da audiência para poder conversar com o cliente se o cliente não estaria disposto, né, a celebrar um acordo de não persecução penal. Então, até mesmo nos acordos de não persecução penal, as práticas restaurativas têm um potencial incrível, né, para evitar a continuidade da persecução penal e talvez resolver aquela situação. Então, no âmbito virtual, seja com enfoque restaurativo, seja com círculos, outras formas, né? Seja mediação, vítima e ofensor. Detalhe, ainda que na técnica de mediação, vítima e ofensor, muitas vezes se questiona a prática restaurativa, a prática da justiça restaurativa, por exemplo, na violência doméstica. Não se pode colocar vítima e ofensor frente a frente, mas
né? Caso as partes assim o desejem, caso o ofensor assuma essa responsabilidade, caso a vítima também se sinta segura, pelo meio virtual também é possível. Ela não estará frente a frente, né, fisicamente, não haverá risco. Então, o meio virtual traz essa possibilidade também de trabalhar também com a metodologia vítima-ofensor, conferências vítima e ofensor, claro que com toda a cautela que os casos sensíveis requerem, né? Bom, questão de danos ambientais. Aqui em Minas Gerais, na tragédia, na tão, né, famosa e impactante tragédia de Brumadinho, foram feitos vários círculos com a comunidade. E foram feitos vários círculos entre comunidade e empresa que causou o dano. Com uma grande contribuição para o quê? Muitas vezes, o causador do dano não se dá conta, não tem consciência do dano que causou, o que repercutiu efetivamente na realidade daquelas famílias. Qual foi a repercussão, né? No âmbito menor e no âmbito ampliado. E através da escuta, talvez isso se torne uma possibilidade de sensibilização no causador do dano até para o estabelecimento de acordos restaurativos. Então, dando o exemplo da tragédia de Brumadinho, o Ministério Público de Minas Gerais teve a oportunidade, em algumas vertentes, de atuar com círculos restaurativos, inclusive para a escuta da comunidade atingida pelos danos. E uma terceira pergunta foi como se pode atuar com a justiça restaurativa no âmbito da Justiça Federal. Eu acredito que, de igual forma, só muda a natureza, só mudam as partes, porque onde tiver conflito, onde tiver uma situação relacional, né, desgastada, deteriorada ou rompida, é sempre um convite para o atuar da justiça restaurativa. Muito obrigado, doutora Elquio. A gente não para de receber elogios aqui à sua palestra, falando que a palestra fechou, falando que a gente está começando, mas já está tendo muita perspectiva, foram os ótimos exemplos, que a palestra não só foi didática, mas também trouxe exemplos práticos e, acima de tudo, foi extremamente inspiradora. Eu acho que isso, essas palavras de inspiração, foi inspiradora, foi emocionante, foi incrível. Acho que você vai poder consultar depois no chat, vai estar gravado também no YouTube, fique à vontade de olhar, mas eu acho que essas palavras de inspiração, de emoção, são que ficam, assim, para mim, pelo menos, para a gente aqui, e fica o nosso agradecimento. Vou passar a palavra para o Dr. Fernão, já pedi ao Dr. Fernão que faça, por favor, também o encerramento, as palavras finais que quiser. Fique à vontade para encerrar quando quiser e como quiser. Para a gente é uma honra que você participe aqui conosco. O microfone só que está no mudo. Muito obrigado, doutor Bruno. Eu gostaria só de recordar que o doutor Elquio trouxe no início durante toda a sua explanação, mas no início da palestra, a questão essencial para que a justiça restaurativa possa ser aplicada e vivenciada no seio da nossa sociedade. Só existirá a possibilidade de vivenciarmos a justiça restaurativa se cada um de nós entendermos a importância de fazer o caminho de transformação interna em si. É dentro de si que começa o caminho dessa transformação, que ela é essencialmente anímica, ela é valorativa, ela é metafísica. Então, para que a gente possa contribuir com esse novo momento da história da humanidade, a gente precisa, cada um de nós, fazer uma análise das quais são as transformações internas que precisam ser feitas em cada um de nós. Ir ao encontro de si mesmo, da sua essência mais pura,
É ali que nós vamos encontrar as razões da nossa existência. E ali também nós vamos encontrar quais são as sombras, os obstáculos que não estão nos deixando de enxergar quem nós somos e o que nós viemos fazer aqui. Nós somos seres essencialmente pacíficos. Nós somos seres amorosos, fraternos. Nós somos uma grande família cósmica, universal. Nós não estamos aqui para fazer a guerra. Nós não estamos aqui para criar conflitos. Mas para isso, nós precisamos, pouco a pouco, ir expandindo as nossas consciências, entrando para dentro de nós, revendo nossos valores, nossos hábitos. Aí sim, nós entendendo quem nós somos e o que nós viemos fazer aqui nesse mundo, nessa escola planetária, aí sim nós vamos poder contribuir com a transformação das pessoas ao nosso redor. Então eu queria cumprimentar o Dr. Elkio mais uma vez e cumprimentar o Dr. Bruno por essa iniciativa, cumprimentar a Escola de Servidores, porque nós precisamos falar desses assuntos, né, de direito sistêmico, de justiça restaurativa, de conciliação, de mediação e tantos outros que estão construindo uma nova era dentro do Poder Judiciário, dentro da sociedade como um todo. Então, não há nada mais importante do que tratarmos desse tema que foi falado hoje aqui, explanado tão bem pelo Dr. Elkio. Muito obrigado. Dr. Bruno, gentilmente me autorizou a estar concluindo os trabalhos de hoje. Então, em nome da SECOM, da Escola de Servidores, a equipe, agradecer a toda a equipe da organização do evento, né, na pessoa da Norma, da Aline, da Sandra, de todos, né, da Gisele, e dizer que nós estamos à disposição de todos para atender as dúvidas relacionadas à justiça restaurativa e atender ao Dr. Elkio também no que precisar. Muito obrigado a Vossa Excelência. A porta está sempre aberta. A porta desta casa está sempre aberta a Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Fernão, muito obrigado, doutor Bruno. Foi uma honra, foi um prazer estar aqui e recebam aí as nossas homenagens aqui do Ministério Público de Minas Gerais. Doutor Bruno.